Gente, vocês estão me ouvindo? Tirem o mudo do microfone de vocês e me respondam se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão vendo lá no... Eu não sei, estão acessando pelo celular ou se pelo computador? No cantinho inferior esquerdo tem um botão que você pode tirar o mudo e iniciar o vídeo de vocês, tá? Vocês estão me ouvindo? Façam isso para a Sim, gente poder... Ótimo. Pronto. Tudo bem, Juliana? tudo bem, professor. Ótimo. Cadê o resto do pessoal? Vamos lá se manifestar? Estão todos aí? Ou só iniciaram e foram fazer outra coisa? Olha aí, tem mais gente chegando. Vamos lá, né, pessoal? Fazer render esse nosso primeiro momento e para que nos próximos a gente consiga fazer render mais ainda. Vocês tiveram acesso ao material que eu deixei lá no Unilão Digital? Sim, Ótimo. Pronto. Tava lá os slides, não é isso? O site vamos. para acessar o podcast, o mapa mental e deixei um fórumzinho aberto lá para a gente discutir, né? Conseguiram ouvir o podcast, acompanhar as aulas, a aula? Sim. E o que é que acharam desse formato que a gente adotou, né? Isso aqui, gente, eu queria aproveitar esse momento também para a gente adequar essa nossa metodologia. Eu pensei que disponibilizando o material, né, com antecedência e já dando essa descrição de áudio para vocês irem se inteirando, esse momento presencial da gente aqui poderia render mais, tá? Então, o que é que vocês acharam dessa metodologia que a gente adotou? Eu achei uma das melhores para o que a gente está passando agora, sabe? Eu acho que tem rendido bastante. Pelo menos para a gente do direito, eu acho que eu não considero tanto prejuízo. O difícil é conciliar tudo. Eu estou pagando muitas cadeiras, então eu acabo me ocupando bastante, porque tem muita atividade, muita aula para assistir. E como está em casa, eu acabo pauso, volto porque eu não entendi direito, vou fazer. Então eu levo mais tempo do que se fosse na faculdade. Então eu achei muito válido. Eu acho que vai funcionar bem assim até a gente voltar. Eu acho que vai funcionar bem. Ótimo, maravilha. Obrigado pelo feedback, Juliana. Eu também, assim, eu já sou eu sou fã de podcast, sabe? Eu aproveito os deslocamentos aí de carro para ficar colocando em dia, ouvir notícias, né, as coisas que eu acho interessantes. E eu acho uma coisa muito válida, porque se você chega num local onde tem Wi-Fi, você vai, baixa, deixa guardadinho lá, não vai gastar a sua franquia de internet, né? Escuta quando for mais conveniente. E eu não sei se vocês viram, aquele link ele leva para uma página, né? Mas tem lá também um linkzinho que mostra que a gente está disponível no Spotify já. Então dá para procurar lá no Spotify, o Eu podcast. escutei lá por lá. Pronto, ótimo, né? E já facilita também a vida, né? Eu procurei fazer a gravação do podcast acompanhando os slides e passando como se eu estivesse dando aula para vocês mesmo, né? Eu espero que que tenha funcionado como eu imaginei, né? Que às vezes a gente faz aqui, quando chega aí, né? A impressão é outra, mas bom, então já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, né? Já demos uma tolerância mais do que aceitável. E agora eu quero ouvir os demais também, gente. Vamos lá, Nájila, Tiago, Suzana, Ellen, Bianca, Gabriel, Matheus. Tirem o mudo dos microfones e vamos conversar. Né? Vocês também ouviram o podcast, acompanharam os slides. O que é que acharam? Bem interessante, professor, bem válido. Válido. Foi realmente eficaz, assim, acompanhar o slide, ouvir o podcast, foi tranquilo? Por enquanto, Hum, ótimo. Né? Deixa eu ver, alguém falou aqui no chat, deixa eu ver. Foi a Ellen, foi o Gabriel, ótimo, gente. Então vamos lá, pessoal. E o conteúdo da gente foi traumatologia forense, né? A primeira parte, né? Ali a gente se debruçou, né, de maneira bem aprofundada, praticamente só naquele artigo do Código Penal, né? Procurando caracterizar direitinho o que são as lesões, né? Dá aquela história que eu falei para vocês, né? De quando da próxima vez que você passar o olho naquele artigo do Código Penal, vai vir agora algumas imagens na sua cabeça e alguns conceitos.
Era isso que eu queria construir com vocês, né? E deixa eu abrir também aqui, deixa eu abrir a aula aqui para a gente poder ir acompanhando. E eu vou passando slide por slide e vocês vão me falando os comentários e as ponderações que vocês têm, tá bom? Só um minutinho. Professor, qual era o nome do slide? Traumatologia forense. É porque eu tô com tanto arquivo aqui que eu não tô achando mais nada. Eu acredito. Deve ter muita coisa mesmo. Vamos lá. Eu também tô aqui procurando, viu? Peraí, mas eu acho já. Aí, achei. Pronto. Vou procurar também aqui. Aí vocês viram que os prazos das AVs, né, já foi aumentado, né, foi lá para frente agora. A gente vai também rever aquele nosso formatinho da AVP. Já vou aproveitar o que eu tenho, né, de vocês, das avaliações que a gente já fez. Mas aí eu também vou reformular, né, pelo restante de conteúdo que a gente tem. A gente vai readequar também isso, tá? E sempre daquela maneira, né, muito tranquila, né, com a intenção que a minha intenção maior com as AVPs é checar se vocês fixaram, né, o conhecimento que a gente colocou ali, tá certo? Deixa eu responder aqui o WhatsApp, estão perguntando. Professor, aí como é que vão funcionar aqui? O senhor vai passar, o senhor vai, tipo, dar aula, como o senhor fez no áudio, vai repetir, vai falar ou só tirar dúvidas? Isso, a intenção é essa, né? Eu coloco o podcast comentando cada slide da aula para vocês já chegarem nesse momento aqui e a gente fazer ele render o máximo possível, né? Uhum. Esse momento agora aqui, vamos repassar a aula todinha, né? E a gente vai vendo as ponderações, as dúvidas que vocês têm, alguma coisa que não tenha ficado claro lá no podcast, né? Para a gente esclarecer. Então, vai ser bacana isso. A gente vai dar aula meio que 2 vezes, né? Nesse sistema, tá bom? Aqui a gente vai bem mais pontual, né? Nas coisas onde são mais importantes, tá bom? Pronto. Só achar. Pronto. Teu microfone, Janeiro. Eita, tem uma casa aí que tá animada, viu? Pronto, gente. Estou abrindo aqui a aula já para a gente vai passar. Maravilha. Pronto. Gente, vocês estão com ela aberta aí? Tá todo mundo com os slides abertos? Sim. O primeiro slide que eu tenho aqui, né, é a gente definir o que é lesão corporal, tá? Eu fiz um esquemazinho aqui gráfico para poder ficar mais fixado, né? É quando algum tipo de dano, ele vai lá e interrompe a normalidade do funcionamento do corpo humano. E essa normalidade do funcionamento, ela pode ser no nível anatômico, no nível fisiológico e no nível mental. O que é que eu quis dizer com isso? Né? Quando a gente fala que pode ser interrompida a normalidade no nível anatômico, a gente fala de estrutura do corpo. Né? Vou dar um exemplo. Né? Um dano que impediria a normalidade do corpo humano no nível anatômico
poderia ser, por exemplo, a amputação de um dedo. Eu acho que até falei desse exemplo no podcast. Né? A estrutura do corpo, né, ela estava normal, a pessoa estava lá com os 5 dedos da mão dela bonitinhos na mão direita, e vem um agente externo, causa dano e faz com que haja a amputação desse dedo. A estrutura normal do corpo ela foi interrompida. O dano fisiológico é quando eu afeto uma função do corpo, sabe? Assim, essa questão esses conceitos aqui, gente, é mais para contextualizar vocês. Eu não vou, de maneira nenhuma, estar cobrando que vocês conheçam esses pormenores, mas é para vocês entenderem que o dano ele pode atingir de maneiras diferentes o organismo humano. Quando eu falo num dano fisiológico, na função de um corpo, eu posso falar, por exemplo, de a pessoa sofre um dano por contusão, um esmagamento no braço, por exemplo, né? Em algum acidente ou algo do tipo, e os nervos que estão ali naquele braço, eles ficam afetados. Né? Então, a função motora daquele braço ali, eu estou falando não de uma coisa, ali, não houve ali destruição de nenhuma estrutura, nada disso não, mas a função, ela foi afetada. A fisiologia, o funcionamento normal daqueles nervos ali, eles foi afetado devido a um dano. Tá? E o mental se refere assim, a todas aquelas repercussões relacionadas ao psiquismo, né? Aos estados de depressão, de ansiedade, né? São os mais comuns, né? Tá certo? Aí aqui o artigo que a gente passou a aula todinha falando, é o artigo 129, né? A definição que ele dá de lesão é ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, né? Quando a gente vai na doutrina, né, do direito penal, a gente fala em uma ofensa, né, em uma interrupção da normalidade no equilíbrio biopsicossocial, e eu gosto muito dessa definição aqui, porque ela é bem abrangente, a gente tem que ter em mente isso, porque muitas vezes a gente fica meio que bitolado na lesão, aquela lesão física, né, que é aparente, que é feito lá o exame de corpo de delito pelo perito, ele vai lá, verifica, olha, tem aqui uma lesão, uma laceração, tem aqui uma perfuração, tem aqui uma lesão contusa, mas a gente tem que lembrar que vai abranger, né, também os aspectos psíquicos e sociais daquela pessoa. Tá certo? Então, vamos ampliar o leque, né, dessa definição. Tá bom? E o perito, ele vai ter por objetivo, na perícia de lesão corporal, verificar a sua extensão, né, o quanto ela agravou, o quanto ela afetou aquela pessoa, a gravidade, né, daquela lesão e a perenidade. Essa é uma lesão que foi duradoura, uma lesão que foi rápida, fugaz, ou se foi uma lesão que foi permanente. Né? Isso aqui é importante para a gente caracterizar mais adiante os tipos de lesão, né, como grave, gravíssima. Tá bem? Tranquilo aqui nesse slide? Querem que eu explique mais alguma coisa? Então tá, vamos adiante. A gente vai entender aqui direitinho, ainda no conceito do que é uma lesão, né? Que é diferente o conceito de lesão na medicina curativa, essa é do dia a dia, do consultório, e na medicina legal, que é um conceito que é mais abrangente. Tá? Na medicina curativa, pessoal, a gente fala que a lesão, né, eu antecipei um pouquinho esse conceito no slide anterior, é qualquer alteração anatômica ou funcional de um órgão ou tecido. Né? Aquilo que eu falei para vocês, as alterações da estrutura, as alterações das funções, né, dos órgãos, dos tecidos, do corpo humano. Tá? Eu coloquei essa definição para poder a gente fazer o contraste em relação à da medicina legal, que é bem mais abrangente. 5 tópicozinhos aqui que são importantes. Eu falo em qualquer alteração, desordem ou perturbação da normalidade. Tudo aquilo que tira o organismo humano da sua normalidade, né? Ele é encarado como uma lesão. Ela precisa ter necessariamente uma origem externa e ter uma circunstância de violência, né? Violenta, ou seja, é uma lesão que ela é causada de fora para dentro. Né? Eu tenho um agente externo que está causando essa lesão. Que seja numa intensidade suficiente, né? que a torne capaz de provocar dano. A gente mais adiante fala um pouquinho sobre isso também, né? Das lesões que são desprezíveis. Né? Eu dei até o exemplo, acho, do grampinho, do grampeador. Né? Mais adiante a gente comenta sobre isso. Que afetem a saúde física, mental ou de qualquer outra natureza.
e que estejam nessa circunstância na decorrência de ser por conta de culpa, dolo, acidente ou autolesão. Autolesão com um asteriscozinho aqui, gente, né? Por quê? Ela não constitui infração penal a não ser que tenha como objeto ferir o corpo ou causar uma doença no sentido de levar uma vantagem pecuniária. O que é que eu quero dizer com isso? O exemplo mais clássico disso aqui é a pessoa que simula lesões, né, com o objetivo de auferir algum benefício em relação a um seguro, por exemplo, que a pessoa tenha, né, ter alguma vantagem previdenciária, algo do tipo, entendeu? Então, a autolesão ela só vai se revestir desse caráter de infração penal se ela tiver nessas circunstâncias. Ok? Aqui eu coloquei o conceito completinho, né, da doutrina em relação ao que é lesão, né, aquilo que eu falei da questão do equilíbrio biopsicossocial. Então, a lesão, sob o ângulo médico-legal, a gente já diferenciou que o médico, o âmbito médico curativo é um, o médico legal é outro. Ela tem que ter consequência de um ato violento, capaz de produzir direta ou indiretamente dano à integridade física ou saúde de alguém, ou que ela seja também responsável pelo agravamento ou continuidade de uma perturbação já existente. Então, olha como isso aqui é importante também, pessoal. A lesão, né, ela não precisa ser ela sozinha responsável por todo o dano causado ali. A pessoa pode já ter um problema de saúde, né, que foi piorado em virtude da lesão. Isso aí também tem que ser visto, certo? Quando a gente estiver lidando com essas situações. Tá bom? E por fim ele arremata Professor, Oi, pois não. o senhor pode fazer essa diferenciação básica novamente, entre a medicina curativa e a legal? Claro. Pronto. Na medicina curativa, o conceito de dano, ele é um conceito mais restrito. Ele vai me falar o quê? Olha, o dano ele é relacionado a qualquer perturbação na normalidade do funcionamento do corpo, né, e afetando o aspecto anatômico, o aspecto funcional ou o aspecto mental. Ele vai estar relacionado justamente com o que interessa à medicina curativa, que é diagnosticar e tratar. Ali, o meu interesse é verificar se tem uma doença, qual é e qual é o tratamento para ela. Então, é um conceito que ele não precisa ser tão amplo como o da medicina legal. A medicina legal vai interessar a intenção que estava naquela circunstância do que causou o dano, né? Que a gente fala em dolo, em culpa, né? A medicina legal interessa a fonte desse dano, que é uma fonte que necessariamente tem que ser externa e violenta, né? A medicina legal interessa também se houve, né, algum dano relacionado à anatomia, à fisiologia, tudo bem, mas ela engloba também o conceito da medicina curativa e acrescenta essas circunstâncias que são de interesse jurídico, né? A gente consegue entender por que tem que ser mais amplo assim. Porque quando eu vou falar de uma lesão, né, num ponto de vista jurídico, ao julgador interessa saber se houve dolo ou culpa, né? Interessa saber se houve circunstância violenta ali, interessa saber se tem a possibilidade de ter sido uma autolesão ou não. Vocês entendem que no consultório isso aí não importa para o médico? Né? Uhum. A diferença é essa, tá certo? Uhum. Ficou claro? Sim, ficou. Ótimo. Assim. Pois vamos adiante. Aqui o artigo 129 na íntegra, né? Para a gente dar uma relembrada, vamos nos remeter muito a ele, né? E aqui vale a pena falar das concausas, tá certo? Aqui tem algumas peculiaridades interessantes, tá certo? Podem ser pré-existentes ou supervenientes. Pré-existentes, aquelas que, como o nome já diz, já estavam lá presentes antes do evento lesão, né? Antes da ocorrência da lesão, antes da ocorrência do dano, já tinham causas ali, né, com causas que existiam, tá certo? E as supervenientes são aquelas que eventualmente surgem, né, não necessariamente em decorrência da lesão, mas que são capazes de influenciar o seu resultado. Tá? Tem aqui duas circunstâncias que são imprescindíveis para a gente poder caracterizar as concausas. Primeiro, a pessoa que causou o dano, a gente, ele desconhece ou não é capaz de evitar. Vou dar um exemplo aqui, já vamos passar aqui para algumas causas pré-existentes para vocês entenderem. No áudio, eu falei do exemplo da pessoa que tem o baço de tamanho aumentado. O baço é um órgão que fica no abdômen da gente, né, do lado esquerdo, superior,
ele tem uma função que é relacionada com o metabolismo e algumas funções relacionadas à circulação sanguínea da gente e à nossa imunidade. Tá? Tem doenças, gente, que esse baço ele fica muito aumentado de tamanho e fica muito passível de sofrer dano, de romper, sabe? Então, vamos supor que a pessoa tem uma doença como essas, né? A anemia falciforme, por exemplo, é uma doença que pode fazer com que o baço aumente de tamanho. A pessoa tem esquistossomose, né, que é um tipo de doença parasitária, também pode acontecer. Se a pessoa tem leishmaniose, também pode acontecer. Enfim, as causas são várias. O fato é que a pessoa tem o baço aumentado de tamanho. E se envolve numa briga de bar, vamos supor. E essa pessoa, ela sofre um golpe, ela sofre um soco no estômago, um soco que causaria pouca ou nenhuma perturbação além da dor, né? Uma dor de caráter temporário, né? Só que nesse indivíduo que tem o baço aumentado de tamanho, esse mesmo soco pode fazer com que o baço rompa e que haja ali um sangramento que às vezes é impossível de ser controlado. Ela pode inclusive vir a óbito, tá? Só que o agente, a pessoa que deu o soco, ele não tinha como saber isso, tá certo? Ele nunca tinha visto aquela pessoa na vida, encontrou no bar pela primeira vez e teve lá a discussão e ele acabou golpeando a outra, né? E é uma lesão que ela, por si só, ela não ia ser capaz de produzir aquele dano todo. Se fosse um soco numa pessoa que não tem o baço aumentado de tamanho, ela provavelmente só ia sentir ali um pouco de dor no local, né? Mas nunca que, assim, dificilmente, né, um soco poderia ser capaz de causar a morte de alguém em circunstâncias normais. Vocês entenderam como é importante ter essas duas coisas aqui? O agente, ele desconhece ou não é capaz de evitar, e a lesão, normalmente, ela não causaria dano em circunstâncias normais. Tá certo? Esses são os pressupostos das concausas, tá certo? Ficou entendido, gente? Uhum. As causas pré-existentes, né, são classificadas por Lazaretti em anatômicas, fisiológicas e patológicas, tá certo? As causas anatômicas, como essa que eu falei para vocês, né, do baço aumentado de tamanho, é uma delas, né? Outro exemplo também podia acontecer, né, é que tem indivíduos, gente, né, isso é bem interessante, que devido a uma má formação não, uma alteração na formação de quando você ainda está lá na barriga, né, quando ainda é um feto, o coração, ele ao invés de estar localizado do lado esquerdo do peito, ele está localizado do lado direito. A gente chama isso de dextrocardia, certo? Aí imagina só, a pessoa não sabia que o coração estava do lado direito, né? Desfere um golpe ou faz alguma ação temerária em relação a isso, né? Imaginando que não, aqui eu não vou atingir, não vai fazer mal a ninguém, né? Eu tá do lado do coração, todo mundo sabe que é do lado esquerdo, mas naquela pessoa ali, né? Infelizmente, ela teve essa alteração que é um pouco rara e ele acabou que estava do lado direito, né? Aí tem as causas fisiológicas também. Pessoas que têm algumas doenças como diabetes, hipertensão, né, deixam o organismo debilitado, então a lesão que poderia ser menos grave em alguém acaba sendo mais grave em uma pessoa com uma doença como essa, né? As patológicas acabam entrando também nesse mesmo sentido, né, das doenças pré-existentes, certo? Então, isso aqui é mais para contextualizar vocês, gente. Também são conceitos importantes para a gente entender melhor o tipo penal, tá? Aí vem aqui uma questão interessante, de atribuir a responsabilidade ao tratamento médico. Eu expliquei lá no podcast, vocês viram direitinho isso, né? Alguém tem dúvida em relação a isso aqui? Não. Pronto. Porque não dá, né, para a gente atribuir o resultado de uma cirurgia, por exemplo, né, colocar a culpa no tratamento médico, né? Porque o médico fez a cirurgia, o cara acabou morrendo, então ele tem aqui ele tem aqui participação nessa história dessa lesão. Não dá, né? Isso aí é pacificado, na doutrina já é bem entendido, então não tem que ter medo disso não. O profissional ele não tem obrigação do resultado, né? Exatamente, né? E assim, entende-se, deixa eu botar aqui para carregar o computador, entende-se que são circunstâncias separadas, né? Não dá para
que eximir o agente, né? Eu acho que o exemplo que eu falei foi até esse, uma perfuração por arma de fogo no abdômen, né? Aí o médico muitas vezes precisa fazer, né, uma cirurgia para poder explorar e achar onde é que a bala está. A gente chama de laparotomia exploradora. Uhum. A cirurgia envolve riscos, né? Então não é que houve ali uma lesão que foi agravada pelo médico, então ele vai responder com uma lesão corporal seguida de morte. Não, de maneira nenhuma, tá certo? Então esse conceito aí é bem básico e é importante que vocês tenham ele bem fixado. E as lesões esportivas, né? Muito comum aqui, o rachinha, tá? O colega vai dar uma entrada um pouquinho mais forte, né? Aí rompe um ligamento, né? Tem uma lesão de menisco. Isso aí, via de regra, né? Estavam os dois ali em pleno exercício do direito, estava tudo tranquilo. Não há que se falar em algum tipo de responsabilidade. Só que, né? É importante que a gente olhe cada situação individualmente, né? Na maioria dos casos, né, não vai ser necessário aí ativar, né, ou recorrer ao sistema judicial em situações como essa, mas é importante olhar cada situação com cuidado, porque ali podem estar, as pessoas podem se aproveitar de um contexto como esse para fazer um mal, né? Entendeu? Então, a gente tem que olhar cada situação dessa com cuidado, tá certo? Via de regra, lesão esportiva não é para causar nenhum problema, não. Tá bom? Vamos lá, adiante. Aí a gente vai e começa a falar da caracterização das lesões, né? As leves, as graves e as gravíssimas. Lesão corporal leve, gente, a definição dela é por exclusão, né? O que não for grave nem gravíssimo é leve. E isso aí vai cair em mais ou menos 80% das lesões periciadas, né, nos institutos médicos legais. Entendeu? São lesões superficiais, é a palavra de regra para defini-las. Superficiais quer dizer o quê? Dificilmente vão afetar estruturas do corpo abaixo da pele. Né? As 3 fotinhas que eu coloquei, né? Um arranhão, né? Uma mancha roxa, né? Que a gente vai aprender que o nome disso é equimose. E a última imagem que eu coloquei foi um pé inchado, né? Que é um edema, tá? Todas essas 3 alterações, elas são superficiais, não vão passar da pele, né? E geralmente não tem repercussões mais graves, tá certo? Aqui fica importante o conceito de lesão insignificante, a criminalidade de ninharia. Foi quando eu falei do exemplo do grampinho do grampeador de escritório normal, né? A pessoa vai, o colega vai grampear ali uma folha, o dedinho do outro está numa posição não muito favorável, acaba furando. Ele não tem que olhar assim para o colega e dizer, vou lhe processar, você acabou de causar uma lesão em mim, né? A gente se vê no tribunal. Não, gente, a lesão é insignificante. E aqui a gente, esse conceito de lesão insignificante tem por fim acabar com essa história de criminalidade de ninharia, né, para não abarrotar ainda mais o nosso sistema judiciário já tão sobrecarregado. Tá certo? Professor, Oi. o senhor falou das concausas pré-existentes e as supervenientes. Isso. Então, o senhor não ouviu o senhor falando sobre as supervenientes, eu só vi os exemplos das pré-existentes. Exato. Pronto, ótimo. Bem lembrado. Das supervenientes, pessoal, são causas que, como o nome fala, que as circunstâncias se apresentam após a lesão. Tem os mesmos pressupostos, né? O agente ele não tem como evitar ou como prever o resultado, e também uma lesão que em circunstâncias normais ela não causaria o dano todo que ela causou. O exemplo que eu falo no podcast é da infecção por tétano. Vamos supor, o agente ele desfere um golpe com um estilete, causa uma lesão muito superficial no braço do indivíduo, né? Que não passa da pele, né? Um cortezinho que sangra pouco. Só que, né? Infelizmente, por falta por circunstâncias que estão fora do controle do agente, né? Aquela infecção, aquele ferimento acaba infectando, né? Uma doença muito grave, que é o tétano, né? E a pessoa acaba vindo a óbito. Essa foi uma concausa que ela não existia antes da lesão, né?
que ela se apresentou por circunstâncias que estavam além do controle do agente, né, depois. Então, as causas supervenientes são dessa natureza, tá certo? Complicações que estão além do controle do agente, que se apresentam depois do dano, que não estavam existentes antes. No caso dessas concausas, precisa ter a intenção do agente também, né? No caso. Lembra dos dois pressupostos. Ó. Um é que ele não tem como, ele não conhece aquela situação, ou ele não tem como prever aquela situação. Esse é o primeiro pressuposto. Tá, mas eu estou falando no sentido de que, como o exemplo do escritório que o senhor falou, digamos que um colega corte o outro com estilete sem querer. Está fazendo algum trabalho sem querer, ele corta com estilete. Aí não. Aí realmente não. Então, aí não encaixa. Aí depois ele pega tétano, por exemplo, por causa disso, mas aí não tem como encaixar, né? Então ele precisa ter... Pronto, exatamente. Olha aí você, eu vou pegar teu exemplo para ajudar, inclusive, a gente a ver, a voltar para aquele tema da medicina curativa, do conceito de dano na curativa e o dano na medicina legal, né? Uhum. Tá vendo como é importante? Para a pessoa que trabalha, para o médico que está no conceito de medicina curativa, vai importar para ele somente que a pessoa está com tétano. Aí ele vai fazer de tudo que ele puder para diagnosticar rápido, para passar o medicamento, o tratamento rápido e pronto. Para o conceito de dano do médico legal, isso aí, tudo que você falou vai ser importante. Houve dolo, houve culpa, houve intenção, foi uma circunstância violenta, né? Foi um dano externo. Então, nesse exemplo que você colocou, realmente não há que falar em lesão corporal, porque não houve intenção, uma situação bem clara de um engano mesmo, de um equívoco, né? Mas, infelizmente, teve um resultado adverso, né? Mas não há que se responsabilizar aquela pessoa, porque ela não tinha a intenção de causar o dano. Beleza? Bom, vamos mais adiante. Eu estou vendo aqui que meu notebook não está carregando, gente. Só um instantinho, viu? Acho que está fora da tomada aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Pronto, agora sim. Então vamos adiante. Gente, vão perguntando, tá bem? O momento aqui é especialmente para isso, tá bom? Aí coloquei aqui bem grandão esse brocardo latino, né? Que eu acho bom fazer isso. Não sei se vocês sabem, eu comecei a fazer o curso de Direito. Eu passei 3 semestres ainda na faculdade de Direito e adorava isso aqui, sabe? Quando eu começava, cada frase dessa que eu falava em latim, eu digo, agora sim, agora eu tô sabendo. Enfim, delicta facti transeuntis, gente, é a natureza fugaz do dano, entendeu? Isso aqui se refere especificamente às lesões leves. A gente tem que ter cuidado e lembrar desse conceito, que as lesões leves, elas geralmente têm uma duração muito curta. Então, você tem que tomar cuidado para não perder o tempo para fazer a perícia. Muitas vezes o dano, ele se desfaz em questão de dias ou até horas. E você perde esse elemento importante para caracterizar. Então, coloquei aqui em letras garrafais, né, e num papel de pergaminho, para a gente lembrar que esses fatos delituosos relacionados às lesões corporais leves, eles são muitas vezes fugazes, eles se acabam rapidinho, tá bom? Lesão corporal grave, pessoal, aqui tem 4, né, pressupostos. Vai causar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, ou resultou em algum momento em perigo de vida, ou resultou em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou causou aceleração de parto, tá bom? É só ter um desses, tá bem? Não precisa ter todos, não. Aí vamos falar sobre cada um dos temas para caracterizar melhor, tá? Em relação à incapacidade das ocupações habituais, né? Alguns conceitinhos importantes aqui. Não precisa que haja a falta de capacidade absoluta, ou seja, não precisa a pessoa ficar totalmente incapacitada, pode ser parcialmente, tá bom? E aqui não se fala em produtividade econômica, não é a pessoa que deixou de ser capaz de produzir ou de
proporcionar o seu sustento, não. Você não precisa chegar a esse nível de incapacidade. Basta que a sua atividade laborativa usual ela seja impactada pelo dano, ela diminua a sua produtividade em relação às coisas que você faz no dia a dia. Vou dar um exemplo, né? Eu como médico, por exemplo, no meu consultório, tá certo? Se eu sofro uma lesão que me causa uma diminuição importante na força e na sensibilidade do meu braço direito, tá? Ali eu vou ter um impacto grande, significativo no exercício da minha função do dia a dia. Né? Eu vou deixar de fazer várias manobras que eu faria no meu consultório, né? Eu vou deixar de escrever, porque eu sou destro, né? Assim, o meu registro ele vai ficar prejudicado no prontuário, tá certo? Então, eu não preciso que haja uma perda total da capacidade, foi só parcial, foi só um braço mesmo. Professor, licença. Pois não, pode Tá falar. falando da grave, né? No caso? Tô falando da Isso é a grave. grave, né? Isso, Tá ok. pronto, exatamente, da grave, viu, gente? A gente já passou para grave. Tá certo? Então, basta que seja parcial e basta que tenha impacto nas atividades que eu desempenho normalmente no meu dia a dia. E aqui, ó, tem que ser real, gente. Não pode ser sugerida, não pode ser determinada por uma indisposição da vítima, entendeu? Por isso que é importante aqui a perícia para caracterizar isso. Porque a gente tem que diferenciar o que é realmente uma incapacidade que existe de uma incapacidade que ela é só assim, vamos supor, relacionada ainda a uma readaptação, né, ao trabalho. A pessoa está ali ainda, teve aquela lesão, né, ela está curada, mas ela está, vamos supor, insegura ainda para retornar ao trabalho. Né? A pessoa que teve uma fratura no tornozelo, por exemplo. Aí passou lá o tempo que precisava com ele mobilizado, o osso voltou ao normal, fez a fisioterapia que precisava, está tudo bonitinho, mas está com aquela insegurança de pisar, ainda está meio... Vocês entendem o que eu quero dizer? Quem já quebrou aqui algum membro, alguma coisa, vai saber do que eu estou falando. Né? Então, assim, isso aí não há que se falar em incapacidade mais numa situação como essa. Tá certo? Aqui a questão do sentido das ocupações habituais a gente já falou, né? Que é o que a pessoa faz normalmente, entendeu? É aquilo que faz parte das suas atividades no dia a dia, né? Eu não posso aqui me valer de ocupações que são extraordinárias minhas, né? Que são fora do meu dia a dia comum, né? Eu sou um médico que trabalha geralmente em ambulatório, são atendimentos clínicos normais, né? Se tivesse alguma alteração que afetasse, por exemplo, a minha capacidade de manusear um equipamento técnico, manusear, por exemplo, né, a destreza manual para manusear um bisturi, entendeu? No meu dia a dia, eu não faço uso dessa ferramenta. Né? Eu faço atendimentos clínicos normais, eu não faço procedimentos cirúrgicos nem pequenas cirurgias. Né? Então tem que ser uma coisa que seja habitual minha. Não pode ser uma circunstância excepcional. Pode ser que eu precise usar um bisturi no meu dia a dia? Pode ser, mas é muito difícil. Tá certo? Aqui tem a figura do exame complementar, que muitas vezes o médico ele não consegue, no primeiro exame que ele faz, verificar realmente se há incapacidade. Né? Ele precisa complementar aquele exame, né, para poder verificar como foi que a lesão evoluiu. Tá certo? Tipo, ele fez a perícia hoje, viu como é que a lesão está, mas devido às características dela, ele não tem como verificar se aquilo vai resultar em 30 dias ou mais de incapacidade. Então ele pode se valer da possibilidade de fazer o exame complementar. Ele, eu quero ver novamente o paciente o periciado, daqui a 2 semanas, para eu poder chegar melhor a essa conclusão e deixar essa resposta em aberto. Tá? E aqui tem a questão do tempo de desaparecimento da inaptidão. 2 conceitos. O primeiro, que é o retorno ao status quo ante. Né? Esse aqui é bem direto, né? É o ideal, mas que nem sempre a gente consegue verificar. Que, idealmente, o desaparecimento da inaptidão ele deveria se relacionar com o retorno à capacidade que a pessoa tinha antes da lesão. Qual é a dificuldade disso? Né? Eu não conhecia aquela pessoa antes da lesão. Eu não tenho como verificar qual era a capacidade que ela tinha de trabalho antes daquela lesão.
né? Então fica muito difícil eu ter um parâmetro para dizer quando é que ela está curada. Vocês entenderam? Né? Mas aí, professor, não pode ser usada essa questão de testemunhas do trabalho, por exemplo, colegas de trabalho, para expor qualquer coisa do tipo, não? Sim, pode. Né? Mas quando a gente lança a mão dessa necessidade de prova testemunhal, né? Não que ela não seja importante, não que ela não seja válida ou até Mas não é suficiente. segura. Mas não é segura. É muito melhor quando eu tenho um parâmetro clínico, um parâmetro que pode ser medido, que eu posso reproduzi-lo, entendeu? Aí, Mas pode ser usado, né, no caso? Pode sim, claro. Pode sim. Aí, olha só. Aí a gente vem para o conceito de cura médico legal. Tá? Que eu vou e trago esse exemplo do próximo slide. Aqui eu estou falando de um osso fraturado. Né? No caso, a clavícula. A clavícula, gente, né? Tentei explicar lá no podcast, a clavícula, esse osso aqui, ó. Tá certo? É um osso que muito comumente ele se fratura, né, em acidentes de trânsito, em acidentes de moto, tá certo? Então, o tempo que uma clavícula leva para ficar sarada, para as duas metades do osso que quebraram se unirem novamente, né, que a gente chama de prazo médio da consolidação óssea, é de 25 dias. Tá certo? Só que o que é que se verifica na prática? Depois que esse osso está lá, consolidado, né, tá tudo de volta ao normal, né, persiste na pessoa que teve uma fratura de clavícula uma incapacidade de até 2 meses e meio. Né? Se você fizer a radiografia, tá lá o osso, bonitinho, sarado, sem nenhum problema. Só que fica uma incapacidade relacionada a outras circunstâncias. Tem dor, tem limitação do movimento, tem alguma atrofia muscular. Então, a cura médico-legal vai ser essa aqui, de 2 meses e meio, e não a de 25 dias. A de 25 dias seria uma cura só da medicina curativa, né? Mas a questão da incapacidade que diz respeito à medicina legal é um período bem maior, né? Vocês estão vendo aqui uma discrepância bem grande. Então, eu queria que vocês lembrassem desse conceito também. Tá bom? Vamos lá. Aí a gente já passa para a questão de perigo de vida. Tá? Probabilidade concreta e objetiva de êxito letal próximo. Gente, me dê um minutinho só aqui. Não precisa. E um minutinho de vocês. Pronto, pessoal, estou de volta. Certo. Então, probabilidade concreta e objetiva de êxito letal, tá certo, gente? E aqui, perigo de vida é sinônimo de perigo de morte, de risco de vida, tá bom? Aqui a gente, onde vocês encontrarem um dos termos, ele vai significar a mesma coisa, tá bom? Primeira coisa super importante aqui de perigo de vida é o fator temporal, né? Ela é passada, o perigo de vida ele é passado ou presente, nunca futuro, tá bom? Então, eu não posso falar num perigo de vida, num risco de morte futuro. Eu posso só dizer que a pessoa está no momento passando por uma situação de perigo de vida ou que ela passou, né, num passado próximo por perigo de vida também. Tá bem? E aqui, gente, não cabe suposição, não cabe presunção nenhuma. Ele tem que ser clinicamente embasado e confirmado, tá? É rinite, viu? Pelo amor de Deus. Notaram a técnica correta de espirrar, né? Pronto. Não cabe, gente, suposição nem presunção. Ele tem que ser clinicamente embasado, confirmado. Eu tenho que ter dados ali que sejam sólidos, tá bom? Não pode ser um achismo, tá?
E aqui, gente, é o mero vislumbre. Ou seja, precisa ser um momento muito curtinho, muito fugaz da probabilidade concreta e objetiva de morte para ser suficiente. O que é que isso quer dizer? Que basta que a pessoa tenha passado por um período muito curtinho, né? Minutos, né? Até segundos em algumas situações, para que a gente consiga caracterizar o perigo de vida. Não tem que ser uma situação muito longa, duradoura, não. Tá bem? E aqui, ó, dada a importância, eu até repito, perigo de vida a gente fala se ele há ou se houve, e não se haverá. Tá? Eu não posso lançar mão dessa caracterizadora aqui do tipo penal para dizer, a lesão é grave sim, porque a pessoa pode ter um perigo de vida mais adiante. Não, não se pode falar nisso. Tá certo? E ele dispensa o exame complementar. Tá? Aquele que a gente já falou que algumas vezes é utilizado para caracterizar o tempo de incapacidade. Coloquei aqui algumas imagens de perigo de vida. Professor, Oi. licença, só para pedir para quem está com o áudio ligado, desligar, que está atrapalhando um pouquinho, acho que é o ventilador. Pronto. Eu estou vendo aqui duas pessoas de áudio aberto, Renato e Juliana, no momento. Vocês podem fechar aí o áudio, por favor? Quando forem falar, é só abrir e falar, tá bem? Valeu, obrigado. Peraí, só um minuto, que aí eu tava no computador, agora eu tô pelo celular, e eu não sei como é que fechou o áudio aqui no celular, que eu tô tentando descobrir aqui. Mas o teu tá bem tranquilinho, tá? Eu tô ouvindo barulho nenhum, não. Mas. Ah, não? Não. Então tá. Tá. Tava dos passarinhos que me reclamaram no instante. Foi? Eita. Aí eu tranquei ele. Tá certo. Mas pode olhar Era com ao calma. lado do negócio aí do vídeo. Silenciar, tem o microfone perto de compartilhar também. Pois é, no meu não tá aparecendo. Acho que achei aqui. Pronto, valeu. Pronto, ótimo. Certo. Aí eu coloquei algumas imagens de situações de perigo de vida, as grandes queimaduras, né? As lesões no abdômen, que você tem muitas estruturas nobres no abdômen. Tem vasos que, se forem seccionados, o sangramento pode ser muito importante. Tem órgãos que, se forem perfurados, né? Eles podem também causar circunstâncias de perigo de vida. Coloquei uma radiografia de uma separação da coluna. Essa aqui é uma situação bem dramática, né? Que realmente o perigo de vida está bem claro, né? E coloquei uma pessoa com sangramento numa artéria do braço, né? Artéria radial, que esse sangramento rapidamente ele pode evoluir para uma situação adversa, tá? São alguns exemplos. Aí a debilidade, né? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Tá bom? Eu começo aqui o slide com alguns conceitos que são chave para a gente entender. As palavras-chave para compreender o que é debilidade. Eu falo em diminuição de força, eu falo em enfraquecimento, eu falo em embotamento e em debilitação. Tá? Então, geralmente, o perito ele vai sempre caracterizar essa caracterizadora do tipo penal, lançando mão de termos como esse: força diminuída, enfraquecimento, debilitação, diminuição, tá certo? E pode se relacionar a um dano anatômico ou um dano funcional, como a gente já falou lá no começo da aula, né, que o dano pode ser só na estrutura do corpo, pode ser numa função dela também. E aqui, né, importante também, não precisa que seja uma debilidade perpétua ou impossível de ser tratada. Basta que ela seja duradoura. Esse conceito de duradoura, a gente vai mais adiante detalhá-lo, né? Mas o duradouro, a gente fala que não pode ser estimado. Não é que seja para sempre, tá? Mas no momento do exame, quando eu estou verificando aquela lesão, eu olho assim e digo, olha, essa lesão aqui eu não consigo estimar o tempo que ela vai levar para sarar. Aí a gente fala que a lesão é duradoura, quando a gente tem uma situação como essa. Tá bem? O que é um membro? Um dos 4 apêndices do nosso corpo. Os apêndices da gente são os 2 braços e as 2 pernas. Então, quando estiver falando de debilidade de membro, tem que ser necessariamente de uma dessas partes do corpo, tá? Sentido são nossas funções perceptivas: visão, audição, olfato, paladar, tato, tá certo? E a função é a atividade que um órgão, que um aparelho, que um sistema faz. Qual é a função dos nossos rins, por exemplo? Né? É filtrar as impurezas do nosso corpo. Se essa capacidade de filtrar as impurezas do corpo está diminuída, então quer dizer que aquela função ali está debilitada. Tá? No slide seguinte,
eu coloco aqui uma situação que vai ser bem interessante para a gente entender melhor. Tá? Primeiro, a situação dos órgãos duplos e dos órgãos ímpares. Né? A gente tem alguns órgãos no corpo da gente que são repetidos. Né? A gente tem 2 pulmões, 2 rins, tá certo? E tem alguns órgãos que são ímpares. Né? A gente só tem um coração, um fígado, um estômago, tá bom? Um pâncreas. Quando a lesão, via de regra, gente, quando a lesão afeta um órgão que é duplo, né? Quando a debilidade daquela função, né, ela ocorre em um órgão que é duplo, a gente fala, né, via de regra, que aquela é uma lesão grave, porque entende-se que o outro órgão, que o órgão que a gente chama vicariante, o órgão que restou, ele vai assumir parte da função do que está debilitado. Então isso não vai resultar num dano tão grande à pessoa que sofreu, né, aquela lesão. Tá certo? Quando o órgão ele é ímpar, né, aí a gente fala na questão da lesão gravíssima, porque não vai ter outro órgão para ajudar, não vai ter outro órgão para suprir. Né? É comum nas lesões renais, quando você tem a perda total ou parcial da função de um rim, o outro rim ele até aumenta de tamanho para poder compensar a debilidade causada pelo mau funcionamento do outro. Aí isso aí a gente não consegue observar nas situações onde há um órgão só, né, logicamente. Então, lembrar, órgão duplo é grave, órgão ímpar é gravíssimo, via de regra, tá bom? Aí aqui tem a situação dos dentes, que é bem interessante, né? Como, para vocês entenderem o que é a relação da função que um órgão ou que uma estrutura tem no corpo da gente. Os dentes da gente, pessoal, eles servem para 3 coisas. Eles têm uma função fonética, eles ajudam na fala, né? Na articulação das palavras. Eles têm a função que ela parece ser a mais lógica, né? Que é a de mastigar, a função mastigatória, e tem uma função também estética, que não deve ser deixada de lado, e é importante sim também, né? Já que afeta a autoestima, pode afetar inclusive questões relacionadas ao psiquismo da pessoa. Olhem só o exemplo do primeiro que eu coloco aí, na primeira coluna, né? O dente, o incisivo central, que é esse dente da frente, aquele primeiro que aparece aqui, né? Tanto em cima como embaixo. A função fonética dele, pessoal, se eu perco um incisivo central, eu perdi 8% da minha função fonética. Olha como é importante. Né? Se eu levo para a questão da função mastigatória, quando eu perco um incisivo central desses, eu perdi somente 1% da função mastigatória. E quando se fala em função estética, eu tenho ali um valor intermediário, né, de 6%. E esse raciocínio ele se verifica em todos os dentes. Tá? Quando o perito vai avaliar uma situação dessas, onde houve dano ou perda de dentes, ele vai levar em consideração porcentagens como essa, para poder, no fim do seu relatório médico legal, falar do tamanho da debilidade que foi causada pela perda de um ou mais dentes. Tá certo? Vamos lá. Aí aqui, pessoal, tem a questão da aceleração do parto. Tá bom? Primeiro de tudo, essa é uma situação que eu estou trazendo para vocês, que vocês assim, não, a título de informação, mas ela é muito rara e é de difícil caracterização. Tá certo? Porque é preciso ter muitos conhecimentos pressupostos, né? Conhecer bem ali o que está acontecendo naquela situação para poder caracterizar melhor. Tá? Mas basicamente a expulsão do concepto, ou seja, do bebê, do feto, né? Ele vivo e com aptidão para a vida extrauterina. Ou seja, o que aconteceu aqui, pessoal, foi só um adiantamento, entendeu? Na data provável do parto. Vamos supor que o parto estava previsto para daqui a 3 semanas, aí a mulher sofre um dano, né? Sofre uma lesão corporal que faz com que a criança nasça uma semana antes, 2 semanas antes. Mas a criança nasceu bem, nasceu viva, né, e com aptidão para a vida extrauterina. Isso é a aceleração do parto. É porque é um pouco difícil de diferenciar em relação ao aborto, né, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Olha só aqui que eu coloquei, vou repetir literalmente para vocês.
Se o agente ignora a gravidez da vítima, não se lhe pode imputar o crime de lesão grave, se de sua ação delituosa resultar aceleração do parto, nem o delito de lesão gravíssima se resultar aborto. O que é que isso quer dizer, gente? Que não dá para eu caracterizar, não dá para eu usar essa qualificatória se o agente não sabia que a mulher estava grávida. Tá certo? É importante ver também que não se refere ao encurtamento do trabalho de parto. Não é um trabalho de parto que aconteceu mais rápido, que foi mais curto, não. A aceleração do parto aqui não se refere a isso, não. A aceleração se refere ao parto ter acontecido antes da data prevista. Tá certo? Vários fatores podem causar isso, tanto físicos quanto psíquicos, né? Situações de constrangimento, de assédio, de violência verbal, inclusive. Tá? A questão da expulsão antecipada de natimorto. Isso aqui eu não sei se eu consegui me fazer claro no podcast. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor agora. Tá? É diferente eu ter a expulsão antecipada de um natimorto, ou seja, de uma criança que já estava sem vida, né, dentro do útero, é diferente de um abortamento. Entendeu? O abortamento, a criança, ela morreu, né, em decorrência da lesão, tá certo? E, ato contínuo, houve a expulsão daquela criança que estava abortada, né? A expulsão do natimorto, não. Alguma circunstância independente da lesão, né, algum problema que a mãe já porventura tinha, né, e que não tinha sido detectado, né, a criança já estava morta, entendeu? E aquele feto sem vida, ele foi expulso em decorrência da lesão. Vocês estão vendo como é difícil a caracterização e que é preciso que a gente tenha conhecimento de algumas circunstâncias pré-existentes que nem sempre o perito tem acesso? Eu já ia dizer isso, como é que ele vai saber se morreu antes, se morreu por conta da lesão, porque como foi? Exatamente. Tem alguns indícios que permitem a gente chegar a uma conclusão como essa, né? É preciso fazer a necrópsia do feto, né, necessariamente, tá certo? Para poder, nem sempre, né, ela vai ser conclusiva, né? É preciso também conhecer a história pré-natal, né, da pessoa que foi agredida, saber se tinha ali alguma doença que poderia ter ensejado ou não esse óbito fetal anterior, né? Mas, como eu lhes falei, é desafiador conseguir diferenciar isso, entendeu? E também... Nesse caso Pode falar. Nesse caso da necrópsia do feto, precisa da autorização da mãe, da gestante, para fazer? Ou o perito pode fazer por conta? Tudo, assim, vai estar relacionado a que foi... a como o perito foi demandado em relação à autoridade policial ou judicial, né? Quem tem esse pressuposto, né, de fazer com que seja obrigatório ou não, né, realmente vai ser a autoridade que está requerendo a perícia. Eu te confesso que escapa o meu conhecimento das circunstâncias em que isso vai ser obrigatório ou não, né? Vai ter situações ali em que para um bem, para um interesse maior, vai ser preciso definir essa situação, né? Em outras, né, onde há possibilidade, né, não, né? A gente já viu na aula anterior que as situações de morte violenta, elas necessariamente precisam ser esclarecidas no âmbito dos IMLs, né? Então, no meu entendimento, quando há suspeita, né, de um possível crime, acredito que a autoridade que requer a perícia, ela tem esse poder de tornar obrigatório isso. Tá certo? Então, existe uma diferença, por exemplo, no caso de se ela teve só a expulsão do feto que já tinha morrido, na verdade, antes que não foi por decorrência da lesão, e tem a expulsão dele, que ele morreu por decorrência da lesão e depois teve a expulsão também. Nesse caso, um é considerado grave e a outra gravíssima, é isso? Vai ser, exatamente, porque o aborto caracteriza gravíssima, né? E a expulsão antecipada de um feto que já estava morto,
É grave, É somente. grave. Exatamente. Então acho que é obrigatoriamente necessária, não? Por exemplo, digamos que um gestante chegue nessa situação. Eu acho que a necrópsia do feto é necessário para definir isso, se a lesão vai ser grave ou gravíssima, não? Sim, no meu entendimento entendeu? Eu não quis adentrar Sempre aqui. vai ser necessário. É isso. Eu não quis adentrar aqui numa seara que eu não tenho tanta intimidade para poder, de repente, não fazer uma orientação errada. Mas no meu entendimento, né, é necessário, tá certo? Eu entendo que sim. Não, tranquilo. É ótimo esse tipo de discussão que a gente vai e fica mais aguçado nas nossos Tá conceitos. bem, Tá bem? obrigada. Então, gente, aí tem o possível cenário de concurso com homicídio culposo, né, que também é uma situação aqui que, para caracterizar, é bem complicada, né, quando tem a expulsão do concepto vivo, com aptidão para a vida extrauterina, mas aí, logo depois, aquela criança vem a óbito, por alguma circunstância. Né? É possível que tipo, a pessoa que desferiu, que produziu a lesão, que causou a aceleração do parto, ela não conseguiria prever ou não tinha a intenção de causar a morte daquela criança, mas aí ela foi expulsa, né? Ela teve o trabalho de parto prematuro, né? Nasceu viva com aptidão para a vida extrauterina, mas logo depois ela acabou vindo a óbito. Então é possível também caracterizar aí, fazer esse concurso com homicídio culposo, tá certo? E tem essas duas situações de crime impossível, que é o teratoma, o amola e datiforme. Né? Tem umas imagens aqui que são bem esquisitas, né, que eu coloquei para vocês. Amola e datiforme, na verdade, né, houve a fecundação, né, do óvulo pelo espermatozoide, mas no processo de divisão celular não se formou ali uma vida, né? Tem só um aglomerado de células que ele simula, né, uma situação de gestação, mas aí logo aos primeiros exames pré-natais, né, com exames de imagem, você já detecta que ali não é uma criança, realmente é uma má formação, é uma alteração na divisão celular. Professor, Oi. em relação ao feto morto, não se encaixa também como crime possível, não? O feto morto? Sim, tipo, da expulsão antecipada, não vai tá morto no mesmo caso das células, não? Não Assim, tem vida. isso, na expulsão antecipada do natimorto, você está falando. Assim, não se encaixa também como crime possível, não? Não. Se encaixa como crime possível para o aborto, não é isso não? Ah, entendi, agora eu entendi. Entendeu? Se encaixa como crime possível para o aborto. Não pode ser considerado aborto, mas teve a expulsão antecipada. Expulsão, Então, entendi, certo. Exatamente, pronto, ótimo, obrigado. Pronto. Obrigado. Então. Tá certo. E o teratoma é um tipo de neoplasia, é um tipo de câncer, né, que se forma que é de células germinativas, entendeu? Célula germinativa, gente, é a célula que no corpo da gente tem capacidade de virar qualquer outra, né? É aquela célula que a gente chama de pluripotente, né? É uma célula que ela está ali recebendo o estímulo devido, ela pode virar dente, cabelo, pele, osso, tá certo? E esses tipos de neoplasias, de cânceres, eles também podem simular, né, os aspectos de uma gestação, né? Só que necessariamente não se trata de um feto, né? Então não vai ter expulsão de concepto vivo aqui, e sim de um tipo de câncer que tem características que são semelhantes com a gestação, tá? A foto que eu coloquei aqui, você consegue distinguir até alguns dentes, né? É um negócio bem bizarro mesmo. Tem cabelo às vezes, é um negócio bem bizarro mesmo, viu, gente? esse de baixo, então, é o teratoma, não é Esse de isso? baixo é o teratoma, o de cima E o é de cima é a mola a idatiforme. datiforme, exatamente. Tá certo? Vamos adiante. A gente tá já acabando nosso tempo aqui. Tenho que liberar vocês para a próxima aula. Incapacidade permanente para o trabalho, gente. Né? Em relação, eu acho que o conceito que vale a pena a gente se aprofundar aqui é que tem a duração incalculável, a gente já falou disso, né? Que é uma duração que não pode ser definida, que não pode ser medida, tá certo? De novo, a gente fala em trabalho genérico, um trabalho não específico, tá certo? E a qualificadora, ela vai abranger tanto o dano social como econômico, pessoal. Ou seja, aqui eu tenho que levar em conta também que incapacidade permanente para o trabalho pode afetar uma criança. Aí você pensa, pô, uma criança não trabalha ainda, ela ali não exerce atividade produtiva. Sim, mas no futuro ela vai exercer. Então eu tenho que pensar também nesse aspecto, tá certo?
É importante também aqui ver isso aqui, gente, a gente já está falando, perdão, eu passei aqui rapidinho, a gente está falando de lesões corporais gravíssimas já, tá bom? Que é incapacidade permanente do trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto, tá? A incapacidade permanente, ela tem esses pormenores aqui que eu coloquei, tá? E não importa, gente, a intensidade do dano, mas a consequência da lesão. Vou usar de novo meu exemplo, tá? Vamos supor que eu recebo uma lesão que causa a amputação do meu dedo mindinho da mão direita, tá? Para o exercício do meu trabalho, da minha profissão, isso vai ter consequências, mas consequências mínimas, tá certo? Eu vou conseguir desempenhar a função de médico, né? Principalmente um médico como eu, que sou um médico de consultório, de ambulatório, sem maiores problemas. Agora imagina um músico, um flautista, um pianista, né? Sem o seu dedo mínimo. Ele vai ter aí um impacto considerável no desempenho de sua função. Tá bom? Então não importa a intensidade, mas a consequência. Enfermidade incurável, tá? Aí aqui acho que o que é importante a gente diferenciar o que é incurável, né? Tão difícil esse conceito, tão abstrato, né? Mas são 3 situações que a gente pode definir uma doença como incurável. Se ela tem um processo de cura muito demorado, que leva anos, tá? Se ela é incompatível com os recursos que a vítima tem para tratar, ou se é incompatível com os meios médicos que estão disponíveis naquele lugar e naquele tempo. Se tiver uma dessas 3 situações, a gente fala que a enfermidade é incurável, tá bom? E tem que ter uma repercussão necessariamente intensa, tá? Tem que exigir cuidados especiais, tem que ser resultado de uma ação dolosa, tá certo? E aqui cabe também a gente diferenciar debilidade e inutilização de enfermidade incurável. A questão mais útil para a gente diferenciar essas 2 situações é que a debilidade lá das lesões graves, ela vai ser um reliquato, ela vai ser um resquício. Essa palavrinha latim aqui, ela significa resquício, né? E ela vai afetar parte do corpo, parte do organismo, parte do sistema. A debilidade, que ela é característica da lesão grave. Na lesão gravíssima, que a gente fala em enfermidade incurável, a gente vai falar de todo um processo orgânico que está afetado, entendeu? É todo um sistema que está afetado. É toda uma função que está afetada, não é parte, tá bom? E ela vai, né, como já coloquei aqui, ter impacto no todo, tá bem? Conceitozinhos que são úteis para a gente diferenciar a enfermidade incurável da debilidade, que é da lesão corporal grave, tá bom? Aí quando eu falo em perda, inutilização de membro, sentido ou função, aqui, gente, também para diferenciar das lesões graves, né, a gente fala em grau máximo de dano. Medicina, a gente não tem conceitos matemáticos muito definidos, não, né? Dizer definições muito cartesianas, né? Mas se a gente fosse colocar num número, quando 70% ou mais da capacidade daquele membro, daquele sentido ou daquela função estão perdidas, tá? Essa perda pode ser relacionada à amputação ou mutilação, tá? E a inutilização pode estar relacionada a uma perda funcional, apesar da subsistência anatômica. Eu vou avançar aqui para uma foto que vai explicar bem direitinho. Vocês façam isso também. É uma foto que eu tenho mais na frente, né? Que é do cara que está com o braço amputado e com a tatuagem de golfinho. E tem outra pessoa ao lado dele. Vocês estão nessa foto aí? Estão nesse slide para eu poder explicar? Sim. Pronto. O cara que está com o braço amputado, ele teve perda, né, do membro. Ele não existe mais a estrutura anatômica braço direito. Ela foi perdida. E ele, de maneira criativa, foi lá e fez uma tatuagem que ficou bem bacana, né? Na foto da direita, aquela pessoa, ela tem o seu braço direito ainda. Ele está lá. Só que ele está tão atrofiado, né, que a perda de função foi tão grande que equivale ao fato dela ter tido esse braço amputado. Então, tem subsistência, né, a estrutura anatômica braço ainda existe,
só que a função ficou tão debilitada que é como se não tivesse. Então, as duas situações aqui, pessoal, perda e inutilização, esses dois indivíduos aqui, eles são equivalentes. Sendo que um perdeu o braço e o outro manteve o braço, mas perdeu a função. Tá bem? Nas situações específicas da mão e do pé, né, quando eu perco a minha mão direita, por exemplo, ali, né, devido à importância que a mão tem na função do braço, né, a gente fala que toda a função do braço direito foi perdida. Né? Porque vocês hão de concordar comigo que quando você perde a função de uma mão, né, o braço lhe resta pouca utilidade. Né? O que dá utilidade a um braço, né, em sua grande maioria, é a mão, que está lá na extremidade dele, que faz com que a gente consiga manusear os objetos, né, realizar as tarefas. E esse mesmo raciocínio serve para o pé. Tá bem? E nos casos, né, da membrana himenal, do ímen, ele não é considerado membro, sentido ou função. Então, a sua perda ou sua inutilização não permitem que ele seja caracterizado nessa situação de lesão corporal gravíssima. Tá bem? Que esse raciocínio poderia surgir, né, em algumas situações. Então, né, os doutrinadores, eles acharam por bem deixar isso bem específico. Olha, gente, quando você perde, que em algumas situações pode haver perda total da estrutura do ímen ou sua inutilização, né? Aí eles vão dizer, mas vejam bem, nessa situação não há de se caracterizar membrana himenal como perda ou inutilização de membro, sentido ou função, tá bom? Em relação à deformidade permanente, né? Dano estético, aqui é a palavra de ordem, tá certo? E não é qualquer dano estético, é um dano que realmente afete a aparência, que seja permanente, que ele não possa ser reparado por si só, ele não vai sarar e nem ser reparado por meios comuns, tá certo? E ele também tem que ser capaz de provocar uma sensação de repulsa, não pode ser qualquer dano estético, não pode ser uma pequena cicatriz, não pode ser uma coisinha insignificante, tá bom? Então tem que afetar a aparência, tem que ser permanente, ele não pode sarar por si só e nem por meios comuns e tem que provocar essa sensação de repulsa, tá bom? Ele tem que causar complexo, ele tem que afetar a vida social da pessoa, a vida econômica, tá bem? É esse tipo de coisa que o perito vai procurar caracterizar em situações como essa. A gente tem que considerar situações como sexo, idade, cor e profissão quando for caracterizar essa qualificadora. Porque um dano para uma pessoa de um sexo e de uma idade e de um matiz de cor de pele pode ser e pode ser totalmente diferente para outro. Vou explicar. Né? Uma cicatriz no rosto de um indivíduo que é mecânico de automóveis, por exemplo, entendeu? Vai ter uma repercussão diferente na cicatriz do rosto de uma mulher que é modelo. Tá bem? Então, esses pormenores, eles têm que ser levados em consideração quando está sendo caracterizado. Uma cicatriz, a mesma cicatriz no rosto de um indivíduo bem idoso, com a pele já bastante enrugada, que a cicatriz até se confunde, né, com as rugas do rosto, vai ter uma avaliação diferente daquele indivíduo que é jovem, que a pele está ainda bem vivaz, né, bem hidratada, né? É diferente a avaliação de uma pessoa assim de uma pessoa com uma idade mais avançada, em que aquela cicatriz facilmente vai se confundir com uma ruga do corpo. Tá bom? E aí tem a questão aqui do motivo de orgulho, que isso é bem viagem mesmo, sabe? Mas tem gente que, algumas cicatrizes que as pessoas se orgulham dela, que gostam dela, que cultivam, né? Que acham aquilo como um troféu, né? Ainda tem situações como essa, isso aqui é um resquício de tempos mais antigos, né? Mas há cicatrizes que são motivo de orgulho, então, se ela não está causando complexo, logicamente, ela não há de se falar em deformidade permanente nessas situações, tá? Professor, quanto a essa questão de, por exemplo, a profissão, ou no caso de cor, para ser feita a análise de uma forma diferente, não pode ser considerado preconceito, não? É bem delicado, né? Mas, assim, eu acho que aqui o perito ele precisa se cercar desses cuidados e também fundamentar bem, né? Ele não vai simplesmente dizer, olha, o dano aqui em você é maior do que em você.
Em você eu verifico a deformidade, em você eu não verifico. Ele tem que explicar por quê. Né? E se ele fizer de maneira racional, de maneira bem fundamentada, acredito, né, que a gente consegue sim fazer prevalecer e ficar acima de uma situação possível de um preconceito como esse. Porque é bem lógico. Professor, Oi. e eu acho também que ele colhe o depoimento da vítima, né? Ela vai informar o que aquilo está causando na sua vida e daí ele pode tirar algumas conclusões também, né? Era nesse sentido que eu ia falar mesmo, do que causaria na vítima. Porque, por exemplo, usando o exemplo do professor, digamos que uma modelo sofra um corte no rosto, isso fica uma cicatriz. Vai prejudicar ela, não só pela questão de autoestima e tudo, mas pela questão profissional. No caso do mecânico, não, mas ele pode alegar que, da mesma forma, numa questão de autoestima, que prejudicou ele em outros sentidos, que ele se sente muito mal em sair em sociedade e tal, e que isso também prejudicaria, talvez, tanto Perfeito. quanto. Entendeu? Aí eu acho que nesse sentido acaba que pode gerar uma questão de preconceito e talvez piorar a situação do mecânico, no caso, comparando com a modelo, por exemplo. Quando ele for cobrar essa... Perfeito, Juliana. Assim, o que a gente coloca aqui são linhas gerais, né? O que é que eu quis dizer quando eu coloquei aquela informação do slide? Que o perito ele tem que olhar esses pormenores quando for caracterizar. Ele não pode simplesmente pensar que lesão no rosto automaticamente quer dizer que há ali dano estético, né? E usar essa caracterizadora. Ele não pode ir nesse automático. Ele tem que olhar esses pormenores, né? E levar em consideração em circunstâncias relacionadas ao psiquismo da pessoa, eu acho extremamente válido. Tem que ocorrer mesmo também, né? Então, nada impede que o mecânico ele também sofra um constrangimento, né? Eu vou até colocar aqui, olha só. O mecânico, depois que levou a lesão no rosto, ele passou a observar que o movimento de clientes diminuiu lá na oficina dele, né? Que o pessoal começou a olhar meio torto para ele, né? Que passaram a procurar menos o serviço dele, passaram a valorizar menos, né? Então isso aí é um estigma que ele pode relatar, que ele pode estar colocando e dizer, olha gente, assim, eu sei que minha atividade não depende necessariamente da aparência, mas a lesão foi numa proporção tal que o pessoal está tendo nojo de olhar para mim. Uhum. Tipo isso, sabe? Então certamente isso é uma coisa que o perito ele deve levar em consideração quando for buscar fazer essa caracterização, tá certo, gente? Isso aqui não está engessado, não. Eu estou trazendo para vocês linhas gerais, né? É essa os desafios, né, de você estar exercendo atividade pericial. Você precisa olhar esses pormenores com muita atenção, né? Então é por isso que não é qualquer um que pode fazer isso. Tá bom? Uhum. Ótimas contribuições. Obrigado, gente. Aí no slide a seguir eu coloquei algumas situações, né? De paralisia facial, de queimadura no rosto, de pitose palpebral. Esse olhinho caído dessa criança a gente chama de pitose. Escreve P-T-O-S-E, né? Essa queda desse olho, ele pode causar essa sensação além de causar uma alteração aqui, que ela inclusive é de uma função, né? Aqui a gente pode notar também que a função visual está afetada, né? Porque isso aqui a pessoa não enxerga bem, não consegue levantar a pálpebra do olho, ainda tem o estigma da aparência. Tá bem? Então, alguns exemplos aqui bem claros, onde há aquela situação da repulsa, né? E, gente, a gente aqui, já para finalizar, né, tem mais duas situações, a de aborto e a de lesão corporal seguida de morte. Aborto, vocês não se preocupem, que mais adiante a gente tem uma aula todinha de sexologia forense, certo? E aí a gente vai esgotar, assim, pelo menos as situações mais gerais, esgotar essa situação relacionada a aborto, né, aos crimes sexuais, enfim. Mas aqui, de maneira geral, pessoal, o aborto é a interrupção da gravidez normal e não patológica, uma gravidez normal, né, em qualquer fase do período gestatório. Haja ou não a expulsão de concepto morto ou se vivo que morra logo após, pela inaptidão para a vida extrauterina, resultante de ofensa corporal ou violência psíquica. Tá? Trouxe aqui esse conceito só para vocês entenderem que faz parte das lesões corporais gravíssimas. Não se preocupem tanto em entendê-lo, em ver os pormenores dele agora, porque a gente vai ter um momento específico para isso. Tá certo? É indispensável que o agente tenha conhecimento da gravidez ou que sua ignorância seja inexcusável, né? Ele não pode dizer, eu não sabia. Tipo aquela gestação bem avançada que está lá, o abdômen já com um volume bem aumentado, né? Ele não pode se valer de um argumento como esse. E é imprescindível a constatação da prenhez, né, da gravidez, e o nexo entre a lesão e o abortamento.
Aqui é onde entra um papel muito importante do perito. Ele tem que ser capaz de fazer essa ligação entre a lesão que foi causada e entre o aborto. É isso que é a dificuldade que a gente já falou lá quando estava discutindo a questão da aceleração do parto. Tá certo? Mas em linhas gerais, né, o aborto ele qualifica, né, a lesão corporal como gravíssima e é o que eu quero basicamente que vocês entendam nesse momento. Mais adiante a gente se debruça mais sobre isso, tá bom? E a lesão corporal seguida de morte. Aqui já é uma circunstância diferente para a gente finalizar esse momento da gente hoje, né? A gente tem aqui a figura da lesão corporal como primum delictum, né? O primeiro delito, o delito anterior, que aconteceu primeiro, que foi qualificado com a circunstância morte. Tá certo? Então, houve aqui a lesão corporal que tomou uma proporção tal que foi qualificada com a morte. Esse aqui, gente, é o exemplo clássico de crime pré-terdoloso. Se vocês já não tiveram contato com esse conceito, né? Vou trazer aqui basicamente para vocês, em que o resultado excede o dolo, excede a intenção que o agente tinha. Ele não tinha a intenção de matar aquela pessoa, ele tinha a intenção apenas de causar-lhe uma lesão, né? É tanto que a lesão corporal é revestida de dolo, de intenção, mas a morte é revestida de culpa. Há aqui um minus delictum, um delito menor, que é a lesão corporal, em contraposição com um maius delictum, que é a morte. Tá? Aqui o exemplo clássico, de todo livro que vocês abrirem vai ter, né, de lesão corporal seguida de morte. O indivíduo é esmurrado por outrem, cai, e ele cai e acaba batendo, né, uma parte da sua cabeça, a base do crânio, sofre uma fratura e morre. A fratura na base do crânio ela é muito grave, ela causa interrupção da função respiratória imediatamente, tá? Então aqui o indivíduo quando praticou a lesão, quando praticou o golpe, o soco, o murro, ele não tinha a intenção de matar a pessoa. Só que por circunstâncias que ele não teve controle, a pessoa cai, tropeça, bate a cabeça no meio-fio, né? E quebra a base do crânio, tá certo? O papel do perito aqui, gente, é de descrever, né, essa situação com detalhes. O local da lesão, o número das lesões, a direção em que o golpe ocorreu, a profundidade, para que aqui, né, ele consiga prover à autoridade que requereu a perícia o maior número de informações possíveis para ele conseguir caracterizar isso. Porque o desafio aqui é esse. É realmente verificar que a pessoa não tinha a intenção de matar aquela pessoa, o agente não tinha intenção de matar a pessoa que recebeu a lesão quando desferiu o golpe. Entendeu? E o que é que o perito tem que fazer aqui? Dar o máximo de informações possíveis à autoridade que requereu a perícia. Porque não cabe aqui ao perito ele definir se houve realmente esse dolo ou essa culpa, essa relação que há entre a lesão corporal e a morte. Aqui ele vai proporcionar os elementos que são necessários para isso. Certo, gente? Vocês entenderam? Ficou claro? Sim, deu certo. Deu certo? Pronto, conseguimos passar aí pela aula toda, tá? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Lembrando que esse vídeo aqui, eu queria que vocês passassem para os colegas que não puderam estar aqui agora, né? A gente vai disponibilizar o link dele, vai ser feito o upload dele para o YouTube, e a gente vai disponibilizar o link para que eles tenham acesso também, tá bom? Tá ok. Estamos conversados de lesão corporal, essa primeira parte. Sim. Tranquilo? Sim, aham. Próximo momento da gente, a gente vai começar a falar dos tipos de lesões, tá certo? As lesões cortantes, contundentes, perfurantes, tá certo? A gente vai começar a entender, conceituamos o que é lesão, conceituamos os tipos de lesão corporal como grave, gravíssima, né? E agora, a partir desse próximo momento, a gente vai caracterizar mais como são essas lesões, tá bem? Tá certo. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Participem lá do fórum, vejam o mapa mental para revisar essas informações que a gente colocou aqui, tá? E logo, logo vai ter mais conteúdo lá para vocês no portal, tá bom? Show, obrigada. Beleza, valeu. Um bom dia, gente. Tchau. Bom Bom dia. dia, tchau.